Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247 que nos assistem de vários cantos do mundo. Agora, um dia muito especial. Só aqui na TV 247 temos Pepe Escobar, direto de Moscou, grande analista internacional. Boa tarde, boa noite aí, Pepe. Como é que está Moscou? Privyet, everybody. O que significa Bom, isso? peraí, boa noite, são 6 da noite aqui. Tá começando só agora a escurecer. Eu acabei de voltar da minha caminhada. Eu sou um caminhante. E você, né, Leonardo? A gente adora andar no mundo inteiro. Eu também adoro caminhar. Andar pelo mundo também adoro caminhar propriamente, né? Caminhar propriamente. A minha média por dia é mínimo 10 mil passos. Tem que ser. Ontem eu fiz 22 mil. Uau! Porque eu fui de um meeting para outro, aí eu resolvi voltar a pé e foi maravilhoso. Mesmo com frio é bárbaro, né? Agora tá pesado. Eu voltei da minha caminhada agora e tá -8. -8. -8, mas deixa eu mostrar para vocês verem como a temperatura nesse momento está aqui no meu telefone. -8 e vai cair para -13 daqui a pouco. Vai cair para -13. Olha só, o Paulo Medeiros está dizendo, não sair para almoçar só para ver Pepe Escobar. Nossa, obrigado. Olha, essa conversa acho que vai ser muito boa, porque eu tenho um monte de furos para dar para vocês. Eu fiz um monte de meetings essa semana aqui, não só Rússia, China, mas Rússia e Venezuela também. Muito importante. Vai ter muito o que falar. Só para situar para o pessoal, né, como a gente está fazendo hoje, para as pessoas saberem que é ao vivo também, né, sexta-feira, 22 de fevereiro, agora meio-dia, 4 minutos. Amanhã, Pepe, dia 23 de fevereiro, é o prazo dado pelos Estados Unidos, pelo Juan Guaidó, que é o, entre aspas, presidente encarregado, para a entrada de ajuda humanitária. Ontem o Maduro fechou a fronteira com o Brasil. A fronteira com o Brasil, sim. E com a Colômbia também. Então, o que acontece? Esta ajuda humanitária, que a gente sempre fala, entre aspas, em tese não poderá entrar no país. E o Maduro, ao mesmo tempo, recebeu ajuda humanitária de toneladas de remédios que foi enviada pela Rússia, né? Então, eu queria primeiro que você desse aí um quadro geral de como que a Rússia está vendo essa questão. E eu agradeço a Silvia Maria, que mandou um superchat. Fala, Pepe. Olha, ótimo. Então, eu ia falar disso mais tarde, mas, então, eu vou começar agora. Na verdade, eu vou dar um furo para vocês. Eu acho que essas informações não existem no Brasil. Eu peguei diretamente da inteligência militar russa, via uma das minhas fontes, do GRU. É importantíssimo porque eles estão analisando tudo o que está acontecendo e eles estão trabalhando com 2 cenários possíveis do que pode acontecer. Bom, o primeiro cenário, eles qualificam do cenário Iraque. Eles acham que é possível promover uma defecção em massa dos militares venezuelanos. Os americanos vão tentar fazer isso o máximo possível. Eles já começaram e não conseguiram. Como vocês sabem, até agora, que de defecções teve 2, né? De um perfil relativamente decente. Um coronel e um outro cara. Enfim. Um coronel e um outro cara, exatamente. Mas os generais, que é o mais importante, e esses são os generais que coordenam o recebimento de material militar dos russos há anos, começando com a época Chávez e depois para a época Maduro. Eu acho muito difícil, e inteligência militar russa, especialmente pelo que eles me contaram, praticamente impossível ter uma defecção em massa desses militares. Bom, na sequência desse cenário Iraque, eles me colocaram que cada vez mais vai ser um cenário de qualificar Maduro como um ditador maligno, ou seja, vamos lembrar do que aconteceu com Saddam, com Gaddafi, é a mesma narrativa, e a oposição, os lutadores da liberdade, Guaidó e toda a oposição venezuelana. Então, essa narrativa também já está andando há pelo menos um mês. Aí entra na história que nos interessa, que é eles veem como a probabilidade de uma sucessão de crises humanitárias. Não só essa, que vai ter essa combinação amanhã, o que vai acontecer, na verdade, na fronteira, né?
O Guaidó, corrija-me se eu estou errado, o Guaidó vai na fronteira Venezuela-Colômbia amanhã, não é isso? Isso, ele vai na fronteira Colômbia-Venezuela. Que está fechada também, certo? Está fechada, ele vai com uma comitiva de caminhoneiros, uma coisa desse tipo, para tentar abrir a força. Vai haver provocações. O Mike Pence também vai para a Colômbia, né? Ele vai tentar dizer lá, estamos aqui para abrir a fronteira. Estamos aqui para abrir a fronteira, exatamente. Ou seja, então, vocês veem como nos últimos dias aumentou a intensidade dessa narrativa. Isso, né? Deixa eu agradecer aqui ao Marcos, que mandou um superchat para a gente. Então, o Guaidó também assinou um decreto, e a Vanessa também está aqui no superchat. Obrigado a todos. O Guaidó também assinou um decreto, Pepe, dizendo que a fronteira está aberta. Mas um decreto dele vale como esse pedaço de papel aqui, ó. Rasgo aqui agora. Vale como as minhas notas aqui, a mesma coisa. É uma piada. É ridículo. E as minhas notas são mais valiosas porque vêm diretamente numa fonte séria. Bom, de qualquer maneira, o que a gente está chegando, segundo a inteligência militar russa, é uma espécie de efeito Kosovo. Vocês lembram o que aconteceu no Kosovo nos anos 90? Chegou uma hora onde havia, todo dia na imprensa mundial, histórias sobre histórias de centenas de milhares de refugiados albaneses. Se eles conseguem chegar nessa história nas próximas semanas, com centenas de milhares de refugiados venezuelanos, dá o clique para uma intervenção mais pesada. Isso pode acontecer em 1 a 2 semanas, como pode acontecer nos próximos 3, 4 meses. Então, os russos sabem como isso funcionou no backyard deles aqui, que é na Europa Oriental. Então, eles estão prevendo como isso poderia acontecer na América do Sul. E aí, se isso acontecer, eles trabalham com a hipótese de uma invasão da Colômbia, dos militares colombianos, porque, basicamente, os militares colombianos é uma sucursal do Pentágono. Além do que, tem a parceria estratégica com a OTAN. E eles sabem que esse seria o cenário Vietnã absoluto, e mais do que Síria, Vietnã absoluto, se houver uma intervenção direta, oficial, das Forças Armadas colombianas. Menos mal, né, Pepe? Porque pelo menos há uma pressão, ontem que se noticiava que havia uma pressão dos Estados Unidos também, para que o Brasil colocasse pressão militar na ajuda humanitária na sua fronteira. Bom, mas os nossos generais, pelo menos por enquanto, falaram que não é isso? Estão dizendo que não, exatamente. Estão dizendo que não. É só, o que eles dizem é, ajuda humanitária fica lá na fronteira, tem lá comida, remédio. Se abrir na fronteira, passa. Se não abrir, fica. É assim. Né? Não vamos cortar nenhuma passagem. Agradeço a pergunta também no superchat. Uma pergunta para você, Leonardo, importantíssimo. Todo o alto comando militar, incluindo o nosso estrategista-chefe Heleno, essa é a posição deles mesmo? Olha, quem vocaliza a posição dos militares no Brasil é o general Mourão, que é o vice. E ele tem dito que a Venezuela é um problema dos venezuelanos, não faz sentido intervenção militar dos Estados Unidos e muito menos do Brasil. Agora, ele falou também uma frase preocupante, né? Deixa eu agradecer aqui o Rodrigo. Ele falou o seguinte, olha, só há hipótese de guerra se o Brasil for atacado. Então, por exemplo, por que eles não querem mobilizar tropas na fronteira? Porque se houver uma mobilização, né, que gere uma provocação, você pode ter a própria direita venezuelana, ou a Colômbia, ou os Estados Unidos, fazendo um ataque ao Brasil para forçar a entrada do Brasil num conflito que o Brasil não quer. Né? Exatamente, que é o que Mike Pence e aqueles psicopatas em volta do Bolton querem. Exatamente. E hoje aconteceu uma outra coisa muito emblemática, porque a Venezuela fornece energia para o estado de Roraima. Então, houve uma suspensão do fornecimento na parte da manhã. O que se disse é que era uma manutenção, mas pode ter sido um aviso, dizendo, ó, vocês querem brincar? Pode ter sido eu acho mais provável. Não, estrategicamente é um aviso. Olha, exatamente, se isso era uma besteira, olha o que acontece com vocês. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Olha, bom, voltando à nossa conversa diretamente da inteligência militar russa, o GRU. O segundo cenário que eles estão trabalhando é o cenário mais barra pesada, que eles acham menos provável que o cenário Iraque, mas plausível, que é um cenário Iugoslávia. E isso a gente sabe que aconteceu na Iugoslávia no fim dos anos 90. Aquele famoso bombardeio da OTAN que durou, se não me engano, 78 dias sem parar. Aí entra a barra pesada, porque aí a gente tem toda a estratégia como é que chama? Aérea dos Estados Unidos, que a gente sabe que funciona muito bem.
sempre. É uma das poucas coisas do complexo industrial militar onde funciona. Eles sabem organizar bombardeios a curto, médio e longo prazo. Então, isso daqui seria uma versão do choque and awe no Iraque em 2003. Pode durar, como durou o choque and awe, se não me engano, 2 semanas e meia, ou pode durar, como na ex-Yugoslávia, 78 dias. E aí, são Tomahawk missiles, bombardeio constante de madrugada, e isso seria não no sentido de destruir com a infraestrutura da Venezuela, porque isso depois teria que ser reconstruído, e reconstruído pelos vencedores, entre aspas. Seria como uma operação de PSYOPs, de guerra psicológica, para acabar com o moral das Forças Armadas venezuelanas e falar, olha, não tem saída para vocês. Vocês vão ter que vir para o nosso campo, senão nós vamos destruir tudo. Então, veja bem, isso é uma das... Eu diria que a inteligência militar russa é provavelmente a melhor do mundo. Eles são melhores que os americanos, são muito melhores que os chineses e são muito melhores do que a OTAN. E esses são os cenários que estão trabalhando. E, como eu disse a vocês, o cenário mais provável é aquele primeiro, que é um cenário a longo prazo, incluindo essa guerra humanitária, que é o que está se desenrolando, e amanhã, como você disse, vai ser um dos momentos-chave, certo? Mas começa, então, não é um processo imediato, né? Não começa, por exemplo... Não. Só para entender, Pepe, por exemplo, não é, por exemplo, olha, o Guaidó manda abrir a fronteira, aí o Maduro diz que não abre, aí o Mike Pence fala tem que abrir, ele diz que não abre. Bom, não tem uma declaração de guerra, né? Tem todo não, mas não vai ter declaração de guerra. Leonardo, se houver esse cenário misto de Iugoslávia e Iraque, que teria um choque enorme, os americanos acho que eles nem vão dar um ultimato. Eles vão ter que estar os russos, se tiver advisors militares russos onde eles pretenderiam bombardear, eles não vão querer um abacaxi como esse. E os russos vão dizer, não, se vocês fizerem isso e pegarem alguém do nosso Ministério da Defesa, vocês vão ter um sério problema. Uhum. E o Pentágono sabe, o Pentágono já fez vários games de possibilidade de... E eles têm um medo enorme, sabe por quê? As defesas antiaéreas da Venezuela são muito boas. Números. Isso aqui eu vou citar para vocês depois, mas eu já vou entrar agora. Antes de ler o comentário aqui do Ray Lula Rousseff, 247 da Silva, dizendo: Atush, mande um beijo fraterno para o Pepe, outro para você, para todos e todas. Então está aqui registrado. Obrigado, Ray. Continuando, Pepe, você ia falar os números da defesa russa. E os números, olha... A Venezuela comprou em armamentos russos até o final de 2007. Não há cifras para o ano passado ainda. Essa é a última cifra. Eu confirmei isso com os suecos, daquele Instituto de Estudos, o CIPRI, o Instituto Sueco de Estudos Estratégicos. 3,9 bilhões de dólares. Não é muito, mas a qualidade do que eles compraram é excelente. Para te dar uma ideia, eles têm 2 divisões de mísseis antiaéreos S-300. Não é a última geração S-400, que já está operando, e não é o S-500 que eles já estão testando na Rússia, aqui. Mas os S-300 que eles têm, eles estão estrategicamente colocados. Se os americanos jogam aqueles Tomahawks, vai ser uma vergonha, porque eles vão ser todos, praticamente todos interceptados. E o Pentágono sabe disso. Eles já fizeram o game e viam que não é uma boa ideia. E eles têm aqueles mísseis Buk. Você lembra da história do avião da Malaysia Airlines, que foi destruído por um míssil Buk, que era iraniano, fazia parte das Forças Armadas da Ucrânia, das Forças Armadas ucranianas e não russas. Pois é, a Venezuela está cheia de mísseis Buk também, que são extremamente perigosos, e a aviação americana não vai querer ser alvo de mísseis Buk. Então, essa possibilidade do choque enorme, é por isso que a inteligência militar russa está tratando como uma possibilidade mais remota, mais plausível. Mas os americanos não vão testar isso porque vai ser uma perda losing face, né? Eles vão perder a face de uma maneira absurda. E os venezuelanos vão tripudiar em cima. Porque eles estão... Quando o Maduro deu uma... Alguns dias atrás, eu estava vendo isso na mídia daqui, dizendo que as Forças Armadas venezuelanas estão muito bem preparadas e a aviação também. É verdade isso. Ele não está blefando. E o Pentágono sabe disso. São os aviões, exatamente. O Fernando Todeschini está aqui. Ó, quais e quantos sistemas de defesa S-300? Quantos Sukhoi? Sukhoi eu sei que eles têm muito.
né? Desde o governo Chávez. Exatamente. Se não me engano, são entre 30 e 40 sucóis, o que não é nada mal. E haveria possibilidade, se os russos veem que a gente está chegando no cenário Iugoslávia, Kosovo, bombardeios da OTAN, eles podem mandar mais. Veja bem, aí entra de novo a questão da grana. Isso é super importante. Toda a mídia americana, especialmente, está dizendo que a Venezuela está dando zilhões, fortunas absurdas, tanto para a China quanto para a Rússia. É diferente. As últimas cifras, que eu acabei de apurar essa semana também. Para a China é bem mais complicado, porque tudo envolve petróleo, certo? A Venezuela deve para a China 61 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, que eles não vão ter como pagar, e como eles estão pagando no momento? Exportando mais petróleo para a China. Para a Rússia, a história é bem mais complexa e não é tanto dinheiro assim. E eles teriam uma margem de manobra, por exemplo, se eles precisam comprar armamentos nas próximas 3, 4 semanas ou 2, 3 meses, eles teriam uma margem. Bom, quanto dinheiro a PDVSA está devendo para a Rosneft? 5 bilhões de dólares. Não é muito. Quanto eles estão devendo das armas que eles compraram dos russos? Menos de 4 bilhões de dólares. Também não é muito. Isso pode ser jogado para frente, né, esse pagamento. Empréstimo dos russos para a Citgo. A Citgo, vocês sabem no Brasil muito bem, é a filial americana da PDVSA, que tem refinarias e tem estações de postos de gasolina nos Estados Unidos. 1,5 bilhões de dólares, também não é muito dinheiro. E quanto a Venezuela deve para o Clube de Paris? Isso é muito interessante, porque o Brasil entra nessa história. Olha, a Venezuela deve para o Clube de Paris 5,8 bilhões de dólares, dos quais, para o Brasil, apenas 263 milhões de dólares. Ou seja, não é que a Venezuela deva uma fortuna absurda para o Brasil. Então, isso não é um problema, certo? A história é quanto eles devem para a Rússia e para a China, porque você subtraindo essa grana devido ao Brasil, sobra um pouco mais de 5,5 bilhões de dólares. E aí é uma coisa que nem os russos nem os chineses vão dizer para ninguém, muito menos para nós, jornalistas, qual a parte dessa dívida do Clube de Paris que é devida para os russos e para os chineses. Então, tá vendo? Eles têm uma margem de manobra. Se eles precisarem, no último momento, uma ajuda militar extra dos russos, e os russos não vão dizer não, porque, especialmente a história da Rosneft, Leonardo, é super importante. Eu vou jantar com um cara da Rosneft hoje. É um dos meus meetings mais importantes aqui. Então, isso aqui eu vou não só confirmar com ele, como ele vai me passar outras coisas, claro, dentro dos limites do que eles podem dizer, né? Claro. E aí, há essa intricação direta entre os interesses petrolíferos da Rosneft na Venezuela e os interesses do Ministério da Defesa russo na Venezuela também. E, obviamente, isso, mais uma vez, eles não vão deixar barato nenhum tipo de possibilidade de intervenção militar, seja dos colombianos, que é um exércitozinho vagabundo afiliado ao Pentágono. O Brasil, eles sabem que está de fora, e aqui eles tendem a acreditar que os militares brasileiros não vão entrar nessa fria. E, agora, o perigo principal na verdade, não é nem o Trump. Trump nem sabe o que está acontecendo na Venezuela. A única coisa que interessa para o Trump na Venezuela é o conceito de dominação energética. Eu já escrevi sobre isso nessa coluna que vocês traduziram, uma que eu fiz alguns dias atrás, vocês traduziram, e eu falo do projeto de dominação energética do Trump. Ele quer ir contra a OPEP. Ele sabe que a OPEP, hoje, basicamente, é a Arábia Saudita e com uma ligação com a Rússia, eles chamam de OPEP Plus. E ele quer fazer uma espécie de contra-OPEP nas Américas. Aí precisa ter os Estados Unidos e precisa ter as reservas da Colômbia junto. Não é que eles vão... eles querem, inclusive, poder ou vender um monte de petróleo, ou, dependendo da situação, eles seguram para aumentar o preço, entende? Ele quer ser uma espécie de contra-OPEP. É a única coisa que interessa para eles. O que você está falando é muito interessante. Eu vou só ler 2 comentários aqui, superchats aqui. A Ana Maria Macedo dizendo:
por favor, falem da ajuda de 2 bilhões de dólares em assistência técnica humanitária da União Europeia via ONU, anunciada por Maduro, né? Via ONU, porque aí é interessante. O Vicente, via ONU. Só um segundinho. O Vicente dizendo, cara, esse armamento todo, não, e eu querendo renda mínima, só fazendo um comentário. Eu só queria falar sobre essa questão de uma nova OPEP, porque eu tenho dito isso com frequência. Se os Estados Unidos passam a ter condições de controlar o preço do petróleo, se apoderando das reservas venezuelanas, eles passam a ter o poder de fazer guerras econômicas contra a Rússia. Não é só a questão da dívida da Venezuela com a Rússia, da Rosneft, da Citgo. Exatamente isso, Leonardo. E os russos estão vendo, mesmo a gente sabendo que o petróleo, o futuro do petróleo está condenado a o que os americanos chamam de 6 feet under, né? Para ser enterrado. O futuro é gás liquefeito. Todo mundo é LNG, Liquefied Natural Gas. Todo mundo sabe disso, inclusive os americanos. Por isso que os americanos estão querendo vender LNG para a Europa, em vez da Gazprom. E os europeus, que não são idiotas, sabem, olha, a gente está com os pipelines prontos, o Nord Stream está funcionando, o Nord Stream 2 já está andando, a Merkel mesmo disse há poucos dias, vai ser, e não interessa o que os americanos pensam a respeito, e o Turk Stream, que é da Turquia também para os consumidores europeus. Tudo é em torno de gás natural. Petróleo está condenado a morrer. Mas na cabeça do que a gente chama de Big Oil nos Estados Unidos, eles ainda acham que eles têm mais 30 ou 40 anos de supremacia. Não vão ter. Não vão ter. E ninguém vai querer comprar esse gás americano que custa quase o dobro do gás que é vendido pela Rússia, pelo Irã e pelo Catar. Olha, deixa eu agradecer aqui a Hebe e ao Natan, que estão mandando superchats aqui. Agora tem um cara engraçado, um tal de Edivaldo, dizendo: de onde veio o dinheiro para manter essa TV 247 no ar? Olha, você pode mandar superchat, você pode se tornar membro, assinante. Se você quiser apoiar, você vai estar apoiando a informação. Isso. E aí todo mundo vai ganhar o meu Detox 365 limonada negra para vocês. Se vocês tomarem isso daqui, vocês destroem qualquer ajuda humanitária na fronteira. Ó, é isso daqui que vocês tomam. Tem umas pessoas que não aceitam a informação democrática, né? Sabendo que a gente está aqui num estúdio improvisado, estou aqui diante do computador, o Pepe diante do seu computador, lá de Moscou, trazendo Eu gostei muito da sua plaquinha da Rua Marielle, é linda. Pois é, nossa, temos isso também. Eles mostraram em Berlim, né? O Wagner Moura mostrou em Berlim. Exatamente. Né? Depois da projeção do filme, né? Exatamente. Mas, Pepe, como é que o Brasil está sendo visto aí na Rússia? É importante a gente fazer essa pontuação. Muito distante. E aí eu vou entrar na história que eu queria ter começado hoje, mas é bom a gente ter deixado para agora, que é o que aconteceu essa semana aqui. Foi uma das semanas mais importantes na Rússia pelo menos nos últimos 2, 3 anos, eu diria. Foi o discurso do Estado da União do Putin, em frente da toda a Assembleia Federal. Foi um negócio super impressionante. Foi quarta-feira. O Brasil, com quem eu encontrei aqui, o pessoal do Valdai Club, que é o top dos think tanks russos, muitos me perguntaram, e amanhã eu encontro com o meu melhor amigo do Valdai Club, e a gente vai passar um almoço inteiro, ele vai me crivar de perguntas sobre o Brasil. Então, tudo que vocês me falarem extra será bem-vindo, inclusive. E eles sabem que, por enquanto, não dá para contar com o Brasil como membro dos BRICS, que tudo está completamente... tudo que envolve o Brasil em processo decisório, em políticas dos BRICS, está em ponto morto e vai continuar por um bom tempo. Eles esperam que daqui a 4 anos isso mude, mas não muito, na verdade. E o problema é que a negociação, especialmente entre o Putin e o Xi Jinping, com o Bolsonaro, em tudo em relação a BRICS, é nula. Mas com o general Mourão estaria em aberto, não é? É interessante o que você está falando. É muito interessante, porque a gente tem um presidente, Jair Bolsonaro, que bate continência para os Estados Unidos. A presidência posta Dilma Rousseff soltou uma nota hoje dizendo que o Bolsonaro subordina o Brasil aos interesses mais rasteiros do... É evidente. No entanto, o próprio Bolsonaro nomeou, ontem o general Mourão fez esse anúncio, dizendo:
por decisão do presidente Jair Bolsonaro, fui indicado por ele para coordenar as relações com Rússia e China. Ou seja, então... Acho que foi. Leonardo, foi o inverso. Foi o inverso. Os militares passaram o recado para o Bolsonaro: olha, para com essa frescura, que Rússia e China, nós somos membros dos BRICS, Rússia e China são os dois países mais importantes do mundo em termos de integração do mundo que conta, e nós vamos ter que conversar com eles. Eu acho que foi essa. Eu acho que foram os militares, quer dizer, o Bolsonaro está a reboque. Claro. Mas claro. Assim, nas aparências, então, o Bolsonaro é presidente, né, fica assim ajoelhado para o Trump sentar em cima, e o Mourão está dizendo: olha, eu vou negociar com a Rússia e com a China. A impressão que passa é que o Brasil quer fazer um jogo duplo, né? Que o Bolsonaro ele passa a ideia de ser um empregado do Trump. O que o Trump mandar, ele faz. E o Brasil não pode pela dimensão, pela importância que tem, se colocar como colônia dos Estados Unidos. Então, o Mourão ele é uma pequena resistência a esse... Uma pequena resistência, o fato que ela existe e que ela está ficando cada vez mais dentro dos limites sólida é um bom sinal. E isso os russos, exatamente, os russos e os chineses vão interpretar como, ok, pelo menos a gente tem um interlocutor lá embaixo. Exatamente. Eles sabem que o Brasil não é mais um país soberano, né, Pepe? Sim, é muito diferente de você conversar com... eu li a entrevista do Bannon para o Estadão, é impressionante. Na entrevista, deve ser uma repórter coitadinha, porque ela não soube fazer as perguntas que contam mesmo. Não, mas de qualquer maneira, Pepe, de qualquer maneira, o Bannon falou uma coisa gravíssima. Ele falou que o Brasil vai ser o campo de batalha da guerra Estados Unidos-China. Né? Então... exatamente, isso é gravíssimo, não foi contestado, e ele posou na entrevista inteira como se ele pegasse o telefone, ligasse para Brasília e falasse com qualquer um do clã e passassem as ordens. Exatamente. A impressão é essa. E essa entrevista traduzida para o inglês, aparecendo nos Estados Unidos, vai dar exatamente essa impressão. A impressão que passa é que o Bolsonaro... Exatamente. Imagina, mas é um bando de párias, de sátrapas de quinta categoria na América do Sul, e a gente pode pegar o telefone e passar as ordens. Exatamente. Agora, aqui a Vanessa traz uma questão importantíssima, que eu acho que vai te dar uma oportunidade para abrir um novo caminho aqui. Ó. Pepe, e a pressão sobre a Rússia, com a ameaça dos mísseis na União Europeia e as palavras do Putin essa semana? Tudo isso impactou a Venezuela. Só para Pepe, só fazer um parênteses. É o tema principal da nossa conversa, na verdade. Então, mas a Angela Merkel, né, dizendo sim, nós vamos aceitar, a nossa energia vai ser fornecida pela Rússia, o Trump dizendo que a Rússia não pode ser vista como um fornecedor de energia estável, a União Europeia discutindo também maneiras de sair do âmbito lá da proteção da OTAN, toda essa questão, e o Putin fez um discurso dizendo que os Estados Unidos estão quase colocando o mundo numa nova crise dos mísseis. Então, só fica... Na verdade estão. Vocês devem saber no Brasil, é importante sempre frisar, Putin é extremamente cauteloso. Ele nunca faz uma ameaça direta em nenhum discurso, ou em tudo que ele escreve, ou nos fóruns que ele vai. Ele é extremamente cauteloso ao ponto em que muitos dos seus aliados aqui, políticos, diplomáticos e de business, dizem que ele deveria ser muito mais barra pesada e passar recados muito mais sérios. Essa semana ele passou um recado extremamente sério, que não é por acaso. Eu acho que uma hora depois, 1h30 depois, eu comecei a ver as reações da imprensa americana do discurso dele. Todas as manchetes eram iguais. Putin ameaça os Estados Unidos. Ou seja, no discurso fundamental, ou seja, o discurso, como eu disse, foi basicamente sobre assuntos internos, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico dentro da Rússia, os progressos no último ano, etc. E houve um trecho de, digamos, entre 1 e 2 minutos, onde ele falava do cancelamento do Tratado de Mísseis Intermediários, o INF. E ele falou, bom, se os americanos... Essencialmente, o que ele disse foi isso. Se os americanos instalam mísseis nucleares na Polônia e na Romênia, com capacidade de chegar ao território russo entre 10 e 12 minutos, e eles dizem que são mísseis defensivos, mas você pode modificar os lançadores para colocar mísseis nucleares americanos, Tomahawks ou etc.,
vai ter uma resposta e a gente vai responder. Ele falou, traduzindo para o inglês, do russo para o inglês, tit for tat é mão a mão, passo a passo, ou diretamente. Ou seja, você imagina se isso estivesse acontecendo com algum país europeu, com os Estados Unidos, até com o Brasil. Imagina se a Venezuela tivesse um bando de mísseis apontados na fronteira Brasil-Venezuela. Qualquer potência, grande, média, pequena, ia reagir da mesma maneira. E a reação dele foi extremamente mesurada. Ele falou, se isso acontecer, haverá uma resposta. E aí ele detalhou, também, em 2 minutos, rapidamente, e isso mais tarde, ele falou com os jornalistas da noite, o discurso foi de manhã, depois à noite ele complementou. A gente pode organizar isso de uma maneira onde, com a nossa capacidade de mísseis hipersônicos, a gente pode atingir centros de comando em questão de 1 ou 2 minutos. Isso não é o território americano. Foi interpretado nos Estados Unidos como território americano. São os centros da OTAN, que é aqui do lado, na verdade. Você sabe que, por exemplo, eu estou aqui a 3 horas e 15 minutos de Paris, ou seja, é literalmente do lado da Europa, Moscou. E isso é o principal. Ele fala, se os Estados Unidos fazem isso, a OTAN vai pagar o pato. E isso os europeus sabem. E é por isso que os alemães, os franceses, os italianos estão desesperados com isso, com o fim do tratado INF, porque a Europa vai ficar literalmente no meio dessa história e sem ter nem a possibilidade de arguir. Escuta, é uma loucura. Vocês vão colocar mísseis naqueles buracos, que são Polônia e Romênia, me desculpe, mas são 2 buracos. Eles não têm voz ativa na União Europeia, eles não são importantes da União Europeia, e eles vão estar na fronteira avançada nuclear, face a face com a Rússia. Ou seja, se é uma confrontação nuclear, eles seriam atacados primeiro, e o resto da Europa estaria no mesmo ângulo. É uma coisa completamente absurda. Agora, como uma coisa, outro tema fundamental, a capacidade europeia de organizar uma defesa fora da OTAN. Isso agora já está sendo discutido a sério dentro da União Europeia. Antes não era, antes era no âmbito da OTAN, em Bruxelas. Agora está sendo discutido em Bruxelas dentro da União Europeia, e os franceses e os alemães, especialmente, entre eles, estão falando, escuta, a gente precisa ter uma nossa força, a gente tem, se não tiver isso, a gente vai continuar sempre sob as botas da OTAN. Mas aí, Leonardo, entra a velha história. Eles têm como diria o Diego Simeone, né? Os culhões suficientes para fazer isso? Exatamente. Ainda não. Ainda não, porque isso dependeria de, especialmente, os italianos dariam um sim por causa de Salvini e Di Maio, que são anti-Bruxelas. Mas você falou... Mas não necessariamente anti-América. Os franceses... O Macron é um banqueiro Rothschild que, basicamente, quer fazer o que foi feito pelo neoliberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. E está sendo um fracasso absoluto. E a Merkel está indo embora. Ninguém nem sabe quem vai ser a pós-Merkel. Então, a gente está num estádio intermediário onde eu diria que falta entre 2 a 3 anos para ter uma decisão na cúpula da União Europeia. Chega de OTAN. A gente tem um produto interno bruto maior que os Estados Unidos. Nós somos a maior potência comercial do planeta. A gente quer excelentes relações comerciais, tanto com Rússia, com China, como todo o resto da Ásia. A gente sabe que o nosso futuro é comercial com a Ásia, então a gente tem que se defender por nós mesmos. Mas imagina o salto conceitual, Leonardo, para eles chegarem a esse ponto, que é se desvincular totalmente da OTAN e fazer uma força de defesa europeia. Ou seja, a gente vai voltar ao que o Charles de Gaulle queria fazer nos anos 60. Exatamente. Você tem uma ideia. É o que o Celso Amorim imaginou também aqui na América do Sul, claro. Que é a Sul, né? E você também tinha a defesa conjunta, que está sendo completamente calada. Isso aqui eu vou dar para o Celso. É uma cópia do Ministério das Relações Exteriores. Bonitinho, né? O Lavrov trabalha aqui, precisa dar para o Celso. Muito bom. Você está dizendo, os sonhos das nações jamais serão idênticos, muito menos globais. Vou agradecer aqui a Denise também, que está participando através do Superchat. Mas aí eu queria te perguntar, Pepe, sobre a posição da China. A gente vê claramente a Rússia mais engajada nessa defesa da Venezuela, né? Vocalizando com mais ênfase a importância de se defender a ordem global, a autodeterminação dos povos, a soberania e tal. No entanto, a China hoje também se posicionou, disse que, olha,
que é totalmente contrária à abertura de uma fronteira à força, né, que tem que se respeitar a soberania. Mas a China parece ser mais suave. Não sei se... É uma diferença de approach diplomático. A política externa chinesa, ela não é ativa, ela é reativa. Ela é mais passiva e reativa do que impositiva. A política americana é selvagem, é um bando de coiotes, na verdade. Os russos são mais mesurados. Quando eles falam alguma coisa a sério, é bem sério e é melhor levar eles a sério, porque eles nunca soltam declarações gratuitas, especialmente o Ministério das Relações Exteriores aqui. E os chineses, eles são mais reativos porque eles são mais cautelosos. Eles sabem que a China, internacionalmente, não é que esteja rodeada de países amigos. Eles têm sérias potências, mesmo dentro da Ásia, como o Japão e a Índia, que são frontalmente contrários ao que estamos chegando, que é uma hegemonia chinesa ou uma pré-hegemonia chinesa em relações internacionais. Então, eles também medem muito bem o que eles falam. Eles sabem que a América do Sul faz parte das rotas da seda também. Isso é muito importante. O ministro das Relações Exteriores, o Wang Yi, que é um dos melhores do mundo, ele é o Celso, o Sergei Lavrov e o Wang Yi. São os melhores ministros de Relações Exteriores do mundo. Ele já foi conversar com os países do Caribe, ele disse, olha, nós estamos envolvidos aqui. Eles estão envolvidos até na Guiana, Leonardo, é incrível. Você sabia que os chineses estão construindo uma estrada de Manaus para a Guiana? Isso é uma coisa, vocês podiam mandar um repórter de vocês cobrir isso, o que está acontecendo no terreno. E companhias chinesas que estão construindo essa estrada, que vai, inclusive, facilitar coisas para o Brasil, vai encurtar a ligação do Brasil com o Canal do Panamá. Exatamente. É sensacional essa história. Então, para eles, Brasil, Venezuela, Argentina, comércio pelo Pacífico, tudo isso faz parte das rotas da seda. Então, eles não podem permitir um foco, tipo, uma transformação da Venezuela em uma Síria, ou, pior ainda, se virar um Vietnã. Então, claro. Agora, e a articulação entre Pequim e Moscou aqui, nesse sentido, é super séria, porque isso faz parte da relação estratégica privilegiada entre os dois, da interconexão das rotas da seda com a União Econômica Euroasiática, das cúpulas entre o Xi Jinping e o Putin, do que eles conversam dentro dos BRICS, tudo isso está interligado. Então, eles sabem, o que está se abrindo na Venezuela agora é uma confrontação direta entre os americanos e os vassalos, sejam os vassalos sul-americanos, sejam os vassalos mais distantes da União Europeia, e quais foram os 4 que disseram francamente, diretamente, on the record, isso é um absurdo, nós somos contra? Rússia, China, Irã e Turquia. E não é por acaso, porque são os 4 elos principais desse processo enorme de integração da Eurásia, que é o meu trabalho nos últimos anos. Basicamente, tudo que eu faço e que eu trabalho é nesse sentido. É o meu campo de ação e de exame. Né? Por isso que eu tenho que ir para a Rússia, para a China, para o Irã, para a Turquia o tempo todo, para acompanhar ao vivo também. Né? Você tá seguindo a construção do novo mundo, na verdade. Sem dúvida, é isso. Bom, eu tô ficando velho, né? Então eu tenho que deixar pelo menos um mínimo de legado profissional para a garotada que vem aí. Mostrar para eles, olha, o mundo em que a minha geração, a tua geração, Leonardo, cresceu, acabou. E o novo mundo que está surgindo está sendo feito agora. Então vamos ver como. É isso. Exatamente. Eu vou trazer um comentário do Marcos Roberto dizendo o seguinte, olha, o Mourão disse que só vê confronto com a Venezuela se o Brasil for atacado. Mas Maduro não é louco. Não vai acontecer. De jeito nenhum que isso aconteceria. Essa é a frase do Mourão. Vou agradecer ao Edson, que se tornou membro. E aí, eu queria dizer o seguinte, o Mourão está indo para a Colômbia. Vai ter uma reunião extraordinária do Grupo de Lima, que é o Grupo dos Vassalos. O Grupo de Lima, que é o Grupo dos Vassalos, basicamente. O Grupo dos Vassalos na América do Sul se reúne em Bogotá, na segunda-feira, para decidir o que fazer uma vez que a fronteira não será aberta. Os representantes do Brasil serão o vassalo mor, que é o chanceler, o Ernesto Araújo. Nossa, o semi-analfabeto é absurdo. Que é um funcionário do Trump, praticamente, e o Mourão. E o Mourão vai lá
Tipo, vigiar o vassalo mor, que é o cara. Vigiar o vassalo, sim, sim, sim. O Mike Pence vai tentar chefiar a reunião do Grupo de Lima para dizer, olha, vamos então invadir a Venezuela, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mike Pence é incapaz de comprar uma lâmpada em um supermercado, Leonardo. Tá bom. Mas o Mourão... Porque a lâmpada é mais inteligente do que ele, e aí ele vai falar, e quanto eu tenho que pagar? Não sei. Pois é, o Mourão vai estar lá tentando impedir que o Brasil entre nessa fria. Como é que você acha que vai desenrolar dessa reunião do Grupo de Lima na segunda-feira? Olha, Leonardo, desculpe, eu não faço bola de cristal. O meu trabalho já é super complicado de acompanhar o que acontece na prática. Como é que os Estados Unidos usualmente agem nessas circunstâncias? Pressão absoluta, mas no caso do Brasil é diferente, porque uma coisa é você pressionar Haiti, Nicarágua, Egito, outra coisa é você pressionar a oitava economia do mundo, ligada aos BRICS, e um dos principais países do sul global. Além do que, eles não têm como pressionar, porque o Brasil já é uma nova colônia. Agora, eles querem que a nova colônia vire uma nova colônia bélica. E isso, para os militares brasileiros, já é como é que se chama? A gota que extravasa o copo. Né? Exatamente. Quais seriam os interesses do Brasil numa aventura militar na Venezuela? Absolutamente nenhum. Isso Mourão, Heleno, etc., sabem. Exatamente, porque, na verdade, ser uma colônia, ok, já levaram o petróleo, levaram a Embraer. Agora, ser uma colônia bélica que entre lá para apanhar, aí já é complicado. Exatamente. E os militares brasileiros, claro, eles têm acesso direto, ainda mais agora que a gente tem o número 2 do Southcom, é um general brasileiro, eles têm acesso a todos os war games e as planificações do Pentágono para o Comando Sul, para a América do Sul. E eles vão ver esses war games e, olha, é um tremendo abacaxi. Se a gente entrar na Venezuela, vai ter perdas insuportáveis e que não são defensáveis em termos de opinião pública global. Pode ser defensável para um bando de cretinos no meio do Arkansas ou do Missouri, mas não para a opinião pública do mundo, né? Olha que interessante, Pepe, só fazer um pequeno desvio aqui, o comentário do Diógenes dizendo o seguinte: Pepe e Atush, Brasil 247, por que vocês não fazem uma coalizão jornalística no Brasil? A mídia mas... a hegemonia, que tal? Como é que funciona o Norson News, por exemplo? Explica para o pessoal. Olha, Leonardo, excelente a pergunta dele, porque eu ia entrar nesse tema também. Sabe quem me propôs a mesma coisa? Quando? Um dia antes do discurso do Putin, o Dugin. Eu fui visitar o Dugin, porque quando eu vim aqui em dezembro, o Dugin estava na China dando um curso de relações internacionais em Xangai. Mas explica quem é para o nosso público. Bom, todo mundo... Parece que o Dugin no Brasil é famoso por causa da polêmica dele com aquele pateta, 3 patetas em um, Olavo de Carvalho. Eles tiveram uma polêmica que durou um certo tempo. O Dugin falou um pouco sobre isso rindo, né? Imagina, Olavo de Carvalho é um charlatão. Dugin é um príncipe, né? É um homem finíssimo, educadíssimo, tem um background de filosofia extraordinário, é um fino articulista, fala 100 milhões de línguas, é outra coisa, sabe? Ele parece um misto do Dostoiévski com o Solzhenitsyn, com aquela linda barba, sabe? Imagina, é você comparar o Nietzsche com o Rato da Esquina. É ridículo. Mas houve a tal polêmica e o Dugin ficou relativamente bem conhecido em vários círculos, talvez da academia brasileira e entre a direita no Brasil. E nos Estados Unidos, ele está sob sanções dos americanos e ele como é que se chama? Demonizado nos Estados Unidos desde a década passada como o ideólogo do Putin. O que é uma besteira absoluta. Ele tem acesso direto ao Putin há muitos anos, mas o Putin, ele usa o diálogo dele com acadêmicos de primeiríssimo nível para ir elaborando cada vez mais uma política não só externa russa, mas uma política global russa, onde entra sociologia, antropologia, relações internacionais, tudo.
E é o que a gente chama de eurasianismo. Então, tem três tipos de eurasianismo. Isso eu estou resumindo ao máximo. O eurasianismo original foi na década de 20, na Rússia, onde eles mais ou menos estavam conceptualizando qual é o papel da Rússia no mundo. Nós somos europeus, nós somos asiáticos, nós somos um mixo dos dois, e o que distingue a nossa civilização. O Dugin, há mais ou menos 20 anos atrás, acho que no fim dos anos 90 já, ele começou a propor uma versão de eurasianismo, não muito diferente dessa, mas aplicada às relações internacionais e o que era o momento unipolar americano. E ele propunha a Rússia como um contrapoder, depois com a queda da União Soviética, a Rússia ressurgindo, a possibilidade da Rússia entre o leste e o oeste, como é? Tem uma pequena Rússia europeia, mas a maior parte da Rússia está na Ásia. E eles têm, por exemplo, quando eu estava conversando aqui em dezembro, muitas das minhas conversas, eles me disseram, claro, nós somos, no fundo, descendentes do Gengis Khan também, e da Horda de Ouro, sem dúvida. Os mongóis dominaram a Rússia durante 300 anos. Então, isso é super importante. Eles têm uma herança asiática e eles têm uma herança europeia que começou a ser cultivada desde o Pedro Grande, depois com a Catarina a Grande também. Então, isso é muito legal, porque eles têm uma posição única entre leste e oeste e uma civilização única que pode ser uma ponte. E aí tem uma terceira, só para eu fechar essa história, uma terceira versão de eurasianismo, que é o que eles chamam de Grande Eurásia, que é o que eu discuti em dezembro, quando eu estive aqui, entre outros com o Sergei Karaganov, que é o Kissinger russo, digamos. E eu tive o privilégio de ser recebido pelo Karaganov no office dele, 1 a 1, sozinhos, nós dois, 40 minutos, e ele me deu o raio-x do que eles pensam como a Grande Eurásia, que é uma abertura. Rússia, China, Ásia, tudo, incluindo a Europa também. Eles veem a Eurásia como começando em Lisboa e acabando em Vladivostok. Então, quando você junta essas três coisas, você vê como a Rússia é importante num papel de aglutinar, não só a Eurásia, mas aglutinar Oriente e Ocidente também. E isso é uma coisa que os chineses já perceberam também. Isso faz parte da parceria estratégica Rússia e China. E isso extravasa em tudo, inclusive, Leonardo, na posição russo-chinesa em relação à Venezuela. Pepe, você vê, tudo isso está interligado. Claro, e as pessoas estão começando a compreender isso cada vez mais, né? Isso. Eu acho que, inclusive, gera a própria compreensão para a derrubada da Dilma, para a prisão do Lula, todos esses fenômenos. Nossa, sem dúvida. Na mesma guerra. Deixa eu só agradecer aqui a Carolina, que chegou como membro do canal, e eu vou trazer uma questão importante do Jorge Paulo aqui. Se você vê a possibilidade de China e Rússia entrarem diretamente no conflito, ou teríamos, no cenário mais provável, a chamada guerra por procuração, né? Você falou no começo que a Rússia não vai deixar esse negócio se perder, mas você acha que isso pode entrar, por exemplo, porque se eles entrarem no conflito, aí, evidentemente, a gente vai estar falando de Terceira Guerra Mundial, é uma outra questão, né? Exatamente, é o que poderia ter acontecido na Síria e os americanos perceberam que estava em jogo. É o que poderia ter acontecido na Ucrânia, mas a Ucrânia é uma coisa totalmente congelada. Ontem, por exemplo, eu encontrei talvez o melhor analista russo do que acontece na Ucrânia, é o Rostislav Ishchenko. Ele vai me responder uma série de perguntas que ele prefere responder em russo, e ele vai me mandar essa semana que vem, eu vou traduzir para o inglês, e eu vou publicar isso talvez a semana que vem. Ele me disse que está completamente congelado a história da Ucrânia, porque os americanos perceberam que para eles seria impossível algum tipo de vitória, a não ser que eles houvesse uma intervenção militar. Na Venezuela, a mesma coisa. A nossa conversa começou hoje, eu contando para vocês o que a inteligência militar russa, o GRU, os dois cenários que eles estão estudando. Eles não querem o cenário Iugoslávia. E o cenário Iraque, de ficar demonizando o Maduro como se fosse o novo Saddam, até um certo ponto, mas que não haja um choque-nó, o bombardeio de Bagdá em 2003. Então, eles estão com... Não é questão de medo, eles estão resignados de que pode haver uma besteira inominável, especialmente porque quem está em cima do ouvido do Trump é um bando de psicopatas. Bolton, Mike Pompeo, que é um evangelista psicopata,
o senador da Flórida, Marco Rubio, que é um psicopata transplantado de pais cubanos, e o tonto do Mike Pence, que de política externa também não entende nada, e é também outro evangélico psicopata. O problema são esses caras. O Trump escuta esses caras o tempo todo, e não tem nenhuma voz de moderação em torno para dizer, olha, se vocês pensaram na aventura militar, isso é um absurdo. Teria que ser um ou dois generais do Pentágono, mas até agora não tem filtrado de lugar nenhum que o Pentágono está dizendo para o Trump nem pense numa aventura militar na Venezuela. Pois é, mas embora existam esses psicopatas ali, o próprio Trump é uma figura muito preocupante, né? Ontem, por acaso, né, saiu a revelação de um livro que está sendo lançado por um ex-diretor do FBI. O nome dele é Andrew McCabe, né? E ele fala o McCabe, mas o McCabe, ele trabalha para o Robert Mueller, Leonardo, não dá para levar esse cara a sério. Mas, de qualquer maneira, a declaração que ele traz, ele quebra uma conversa dele, ele abre o off de uma conversa dele com o Trump, em que o Trump, em 2017, fala o seguinte: por que ainda não estamos em guerra com a Venezuela? Já que eles... Então, isso é um perigo, porque ele não tem ideia de relações internacionais, mas nenhum. Imagina, a única ideia dele de relações internacionais, Leonardo, é construir uma Trump Tower em Abu Dhabi. É isso que ele entende de relações internacionais. A visão simplista de mundo do Trump é o seguinte: pô, se a gente faz guerras no Oriente Médio por petróleo, por que não na América do Sul, que é mais perto? Exatamente. E agora, o mais maluco é que um dos temas principais de campanha dele, que ele repetiu o tempo todo, não vamos mais nos envolver em aventuras militares através do mundo. Então, eles estão... A Ucrânia está congelada. Na Síria, ele entendeu que não ia dar nada, retiro das tropas. No Afeganistão, estão até conversando com os talibãs, porque sabem que não vai acontecer nada também e que eles perderam. E agora voltou para o backyard, né? Voltou para o quintal, na Venezuela, porque é fácil. Mas é porque na Venezuela entra um tema que é um dos poucos temas onde o Trump tem um mínimo de conhecimento, eu não diria em conhecimento em profundidade, mas ele entende o que funciona. Petróleo. Exatamente. E na cabeça dele ok, os russos e os árabes estão controlando a OPEC, eu vou acabar com essa história, eu vou fazer a minha OPEP aqui e eu vou controlar o petróleo das Américas inteira e eu vou ditar o preço no mercado global. É assim que ele pensa. Ele não pensa em efeitos colaterais de uma aventura na Venezuela, ele não pensa num Vietnã, na América. Não. A única coisa que interessa é eu vou controlar o petróleo nas Américas. Exatamente. Eu vou ler o comentário do Cláudio dizendo o seguinte: duas coisas derrubam qualquer regime: colapso econômico e derrota em uma guerra. O Bozo pode ser tonto a ponto de provocar as duas coisas. Darcy traz uma questão interessante aqui, Pepe, que é o seguinte: se Lula fosse presidente, vamos imaginar. Ontem, aliás, 2 dias atrás, o Roger Waters, do Pink Floyd, disse: olha, o mundo inteiro sabe que o Lula só foi preso porque ganharia a eleição. Né? Então é óbvio. Então, o Lula hoje poderia ser presidente do Brasil, né? E aí ele fala: se o Lula fosse presidente, como seria o cenário de ajuda humanitária à Venezuela? Sem o golpe no Brasil, como Shell e Chevron conseguiriam o nosso petróleo? E aí eu queria te perguntar uma coisa nesse seguinte sentido: se o Brasil tivesse um governo com autoridade, diferente do governo Bolsonaro, que é presidente de uma colônia, né, os Estados Unidos seriam atrevidos a ponto de se envolver numa aventura militar desse tipo? Faria diferença? Claro que não. Claro que não. Primeiro porque a situação não teria chegado a esse ponto, porque vocês lembram como o Lula conversava com o Chaves praticamente o tempo todo e eu não diria domava, mas controlava alguns arroubos do Chaves, porque o Lula era uma influência mediadora em cima do Chaves, que era muito impulsivo. Seria a mesma coisa hoje. O Lula iria para Caracas, ia sentar com o Maduro e falar: vamos elaborar um plano para sair dessa história. Pode envolver novas eleições, um diálogo com a oposição, etc. Nós podemos, inclusive, fazer um empréstimo para você, se você precisa. Ou seja, ia ter um plano financeiro, diplomático, político, econômico, unindo os dois. O Lula ia chamar outros governos sul-americanos. Ele é o que ele sempre fez, ele é um articulador brilhante. E, eventualmente, jamais a gente teria chegado nessa situação. E articulador tão brilhante que ele já teria ido
a New York ou a Washington, conversar com os americanos cara a cara e falar: escuta, vocês não querem entrar nessa fria, deixa eu articular essa história. E, claro, eu duvido que John Bolton escutaria Lula, por exemplo, mas Trump, quando vê um bom articulador e um bom negociador na mesa, ele ia entender a história. Certamente. Certamente. A gente está, claro, mais uma bola de cristal, né, Leonardo? Mas seria um cenário bastante plausível esse. Não, mas seria um cenário diferente. E aí, mais um fator que coloca a seguinte questão: a importância da liberdade do Lula, até como um fator de pacificação. De pacificação, exatamente. Mas isso, quando eu estava aí quando eu estava aí o mês passado, Leonardo, me falaram bastante, acho que você também me falou, na possibilidade, num período relativamente curto, de Lula como uma prisão domiciliar, ou pelo menos sair daquela cadeia esdrúxula, como um fator de pacificação no Brasil. Né? Isso ainda está em pé? Ou ainda é plausível ou não? É plausível, existe essa possibilidade da prisão domiciliar, mas também é uma questão, né? O sistema aqui quer que o Lula faça esse pedido. Na verdade, eles podem decidir de forma autônoma, né? Sim. O Lula pedir é quase que uma rendição. Então, é uma rendição, claro. O Lula quer a inocência reconhecida. Então, tem todo esse impasse colocado. O Vicente está dizendo que a Eurásia convida as Américas a serem bloco. Né? E aqui, Joshua Carvalho dizendo: tristeza, somos conduzidos por um tonto. Né? Tem muita gente se manifestando. O Diógenes fala da importância realmente de se criar um consórcio jornalístico para furar o bloqueio. Posso responder essa pergunta? O Doug me falou sobre isso, o pessoal da Sputnik me falou sobre isso também. Eu estou começando a pensar, isso a gente pode discutir, Leonardo, como a gente poderia aglutinar uma frente euroasiática, digamos, incluindo russos, chineses, iranianos, paquistaneses, turcos, cabeças progressivas da União Europeia, brasileiros, argentinos, América do Sul também, e a gente fazer uma espécie de think tank móvel ou na internet, verdadeiramente pensando a emergência do mundo multipolar. E não existe. Todo mundo que está trabalhando no que a gente faz, e os nossos colegas, é tudo muito fragmentado. Isso eu sinto todo dia. Eu tenho conexões no mundo inteiro, cada um fazendo uma coisa, a mesma coisa que a gente está fazendo, mas tudo disparatado. Falta uma coordenação. Ou seja, é uma ideia que surgiu, a gente conversando 3 dias atrás, o Dugin, o Alastair Crooke, que é um dos maiores especialistas em Oriente Médio e Europa do mundo, ex-diplomata britânico, ele é irlandês. Ele era do MI5 também, ou seja, ele tinha a melhor inteligência possível sobre tudo. E a gente estava no escritório do Dugin conversando sobre isso. O que está faltando, na verdade, é um Steve Bannon progressista. Um cara que una correntes progressistas no mundo inteiro, em 3 continentes, pelo menos, e a gente começar a pensar juntos como articular essa emergência do mundo multipolar. Claro, o problema é que a direita tem um monte de gente, bilionários ou trilionários, que bancam tudo isso. Né? Por exemplo, o Intercept, é o Pierre Omidyar, que controla o Intercept, e o cara que fundou o eBay. A loucura é que ele não só controla o Intercept, que, na verdade, privatizou tudo que o Edward Snowden descobriu da NSA, e ele está financiando agora um novo jornal dos neocons. Ou seja, o cara é um multibilionário, tem um império de mídia e joga nos 2 lados. Ele joga no, digamos, progressista, que é o Intercept, com o qual tem enormes problemas, especialmente porque eles estão sentados em cima de uma informação absolutamente extraordinária e não divulgam nada. É um progressista. E agora o Omidyar está financiando também os neocons. O Jeff Bezos comprou transformou o Washington Post no jornal da Amazon. Na verdade, é como se fosse um jornal da Amazon. E ele joga nos 2 lados também, especialmente no lado humanitário imperialista. O Washington Post é a favor de uma intervenção direta americana na Venezuela. Ou seja, e o que nós, no nosso lado progressista global, temos? Nada.
a gente sofre discriminação, a começar pelo Google. Eu tenho um monte de amigos que fazem blogs e sites que me dizem que o Google News cortou eles completamente. Eles não aparecem nem no search do Google. Por exemplo, o que vocês estão fazendo no 247, eu espero que não aconteça. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão começar a vigiar vocês também, os grandes de Silicon Valley. Porque vocês vão começar a ficar incômodos demais, entende? A Sputnik tem problemas seríssimos. A Sputnik não é enorme, mas eles têm uma rede global, entende? E eles são cortados o tempo todo por Google. A gente é muito pequeno, Pepe. Mas, de qualquer maneira, essa ideia de você de se coordenar, né, a defesa do mundo multipolar é muito importante. E aí tem grandes figuras que podem participar disso. Você, evidentemente. Nossa! Robert Fisk, né? Tem tantas pessoas aqui que estão sendo lembradas. Sim. E os melhores analistas americanos do mundo acadêmico, por exemplo, eles estão completamente fora da net. Os iranianos, óbvio, por razões óbvias, porque eles são totalmente discriminados. E muitos estão sob sanções. Os russos têm um nível de conceitualização e de análise. Cada vez que eu venho aqui, eu fico de boca aberta com várias das conversas, porque é num nível que você não consegue nem imaginar que vai acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não acontece mesmo, nem a nível universitário. E na Europa, você vai a uma dessas conferências na Europa, só tem gente ou de centro-direita ou da velha centro-esquerda que virou blairista na Inglaterra, por exemplo, ou macronista na França. Ou seja, não tem nenhum diálogo, não tem nenhum debate de fundo. Pepe, se você me permite fazer uma pergunta sobre, embora você esteja em Moscou, a gente tenha falado muito de Venezuela, eu queria te fazer uma pergunta sobre a Inglaterra. Porque o Corbyn está sendo muito atacado com acusações falsas de antissemitismo. E aí alguns deputados blairistas do Partido Trabalhista saíram do partido dizendo que não querem estar sob a liderança de um antissemita. A Economist fez a capa 2 semanas atrás dizendo que os socialistas estão chegando, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Parece que existe esse bafo quente aí do socialismo, do novo socialismo se aproximando. Eles estão com medo, Leonardo. Eles estão com medo da Ocasio-Cortez. Mas muito medo do... E do Corbyn, exato. O Corbyn é impressionante. O que está acontecendo na Inglaterra, propriamente? Se você puder dar um... Olha, eles estavam tentando achar uma narrativa... Quando eu digo eles, são os neoliberais hardcore, que incluem os Tories, os blairistas, que ainda controlam uma grande parte da máquina do Labour Party, a mídia, não só Murdoch, que é Sunday Times, The Sun, etc., mas a City of London, que é Economist e Financial Times. E, por razões profissionais, eu assino o Financial Times para ver o que a City of London está pensando. Entende? E eles estavam tentando achar uma narrativa para encaixar o Corbyn e, como é que chama? Demonizá-lo 24 horas sob 7. Antissemitismo. E como é que Peraí, Leonardo, só uma coisinha. Exatamente a narrativa que os franceses, o establishment francês, estava achando para enquadrar os gilets jaunes, os coletes amarelos. Antissemitismo. Desde o... Quando foi? Foi sábado... eu estava em Paris ainda. Sábado passado. Desculpe, na marcha dos coletes amarelos, teve aquele incidente com o Alain Finkielkraut, que é membro da Academia Francesa. Eu considero ele um filósofo de quinta, fraco, escreve mal, mas bom, é membro da Academia Francesa. Anyway, ele saiu do apartamento dele, estavam passando uns gilets jaunes na frente, e aí um grupinho pequenininho, nem 10 pessoas, tinha a passeata era enorme, gritou alguns insultos, tipo, judeu, não sei o quê, volta não sei para onde. E, claro, no dia seguinte, a única manchete, a única cobertura que tinha na imprensa francesa era os antissemitas do Gilet jaune. Então, eles acharam a mesma narrativa que se aplica ao Corbyn, aplica-se aos Gilets jaunes na França, que são apolíticos, fundamentalmente. Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem gente dos subúrbios,
tem professores universitários, tem estudantes, tem a campanha, tem a cidade. É um movimento misto de várias classes sociais. É transclasse social e transideológico. E é grassroots, veio de baixo para cima. Isso, para o establishment francês, é inadmissível. E os ingleses, a mesma coisa. O Corbyn é um político popular, de baixo para cima também. São os velhos ideais do Partido Trabalhador inglês. Igualdade social, sabe, um National Health Service que funciona, todo mundo tem direito a um bom hospital e ele não vai ser privatizado, todo mundo tem direito a pegar um trem que chega na hora, que também não é privatizado. E isso é a grande ameaça para essa pressão maximal do neoliberalismo, que eles estão desesperados mesmo, Leonardo, porque... Eu queria te trazer uma questão, antes só agradecer ao Gervásio, dizendo 247 é EAD, Educação à Distância. Obrigado. Como é que é a postura do Corbyn em relação à Rússia e China? E diferentemente do establishment... Nossa, ele ainda nem conseguiu enunciar o que seria uma política inglesa em relação à Rússia e à China. Ele não teve nem tempo, porque ele passa o tempo todo tentando se desviar dos mísseis internos. Né? Ele não fala de política externa. Porque nem dá tempo, Leonardo. A russofobia na Inglaterra é um negócio impressionante. Né? Toda hora eles querem fechar a RT, que tentaram sabotar a Copa do Mundo, fizeram lá... Tentaram sabotar a Copa do Mundo. Mas isso a gente tem que ver historicamente. Sempre volta ao grande jogo, né, do século XIX, que era a competição do Império Britânico com o Império Czarista, em grande parte da Ásia, e a psicose da Inglaterra vitoriana era de que os russos iam tomar o Império Britânico, iam invadir a Índia, etc. É ridículo, porque a mentalidade do establishment britânico e de quem controla a mídia, por exemplo, o Economist é controlado pelos Rothschild, todo mundo sabe disso. Não muda. É sempre a mesma. E o melhor inimigo externo, do ponto de vista do establishment britânico, são os russos. A Alemanha foi apenas durante um pequeno período. A China é muito distante. Embora esse século de humilhação, que é a narrativa chinesa desde o meio do século XIX até a metade do século XX, onde eles passaram um século de horrores absolutos, sob dominação estrangeira, interferência, etc. e tal, foi causado pelos britânicos, a gente sabe. Quando eles chegaram à China, não conseguiram as concessões comerciais que eles queriam, começaram a comerciar ópio, obtiveram aqueles portos na costa chinesa, incluindo Hong Kong, e a China conseguiu se livrar disso um século depois. Mas é muito distante, e para o ponto de vista, e para vender isso para a opinião pública interna na Inglaterra, não funciona. Vender a Rússia como império do mal funciona, porque aí entra a Guerra Fria, entra o império do mal do Reagan, entra, sabe, os gulags, você tem uma lista de horrores, especialmente durante a União Soviética, que você pode jogar o tempo todo. E, claro, a configuração do Putin como o novo Stalin. Exatamente. Tudo isso faz parte. E é fácil, né? Você criar os espantalhos, né, Leonardo? É muito fácil. Como Saddam. Todo o Ocidente fazia business com Saddam, até um dia que os americanos falaram, não, agora ele é um espantalho. Exatamente. Deixa eu trazer aqui, Pepe, um comentário do Theo, muito interessante, dizendo o seguinte: sugiro um seminário promovido pelo 247, que seria o novo cenário geopolítico mundial e América Latina. Já pensou a gente promover um grande seminário por hangouts mesmo, com gente do mundo inteiro? Seria uma coisa fantástica. Sensacional. Olha, vamos pensar, começa a pensar nisso, Leonardo. Por exemplo, o Dugin já falou que topa. Por exemplo, a gente podia pegar a gente do Irã, eu podia trazer paquistaneses e turcos também nessa história. A gente podia tentar trazer 1 ou 2 professores chineses de primeiro nível, e vocês cuidam da América do Sul. Sensacional. Exatamente. E aqui é interessante, chegou aqui uma declaração de um líder chavista dizendo o seguinte: olha, se os Estados Unidos entrarem na Venezuela, não vão conseguir sair. É um bom aviso. É uma declaração Ho Chi Minh, né? Exatamente. Se vocês entrarem, não sairão. Então, por favor, não entrem. É mais ou menos isso. O Júlio está dizendo: Lula está sendo ameaçado de ser colocado em prisão simples, sem nenhuma prova.
Vamos acordar, gente. Livrar Lula com uma grande mobilização. Deixa eu ler mais um superchat, o André. Dugin esteve na USP com o professor André Martim, de Geografia. Na ocasião, o professor Martim apresentou a sua tese, Meridionalismo e a posição do Brasil e dos países do hemisfério sul no sistema internacional. Muito obrigado, André, pelo comentário. Vamos propor. Olha, você pode pedir para ele me mandar essa tese, se for possível. Eu queria ler essa tese sobre meridionalismo. Muito bom. Então... E mostrar para o Dugin, inclusive, ou, se é que ele não tem, né? Claro. Ótimo, André, ótimo, bárbaro. contato@brasil247.com.br. Pepe, já estouramos aqui nosso tempo, já passamos por 1 hora e 15 de programação. Ótimo. Vamos fazer mais 15? Bora fazer mais 15. Pode fazer mais 15? Olha, tem uma coisa importantíssima que eu não entrei. Tem uma coisa importantíssima que eu não falei aqui ainda, Leonardo, que é, em relação ao petróleo da Venezuela, há toda essa narrativa de que é uma guerra para o controle do petróleo da Venezuela. Mas tem algo mais interessante ainda, que é um petróleo que ainda não é da Venezuela, mas que está do lado, que é essa região chamada Esequiba, Guaiana Esequiba. Guaiana Esequiba é no lado direito da Venezuela, fazendo fronteira com a Guiana, que, como a gente sabe, era parte do Império Britânico. Hoje é teoricamente independente, mas no fundo é uma colônia britânica. E é lá, e isso tem relatórios técnicos absolutamente extraordinários, provando que as maiores reservas de petróleo não exploradas do planeta estão justamente em Guaiana Esequiba, que não faz parte do Orinoco. O Orinoco todo mundo sabe, que eles chamam agora de Chaves, Cinturão Chaves, né? Era Cinturão do Orinoco, agora é Cinturão Chaves, que é no meio da Venezuela. E é 600 quilômetros de comprimento, 70 quilômetros de largura e petróleo para todo lado. Mas como eles chamam, heavy crude, petróleo pesado. Extração mais difícil e não é tão puro. Nessa região, Guaiana Esequiba, entre Venezuela e Guiana, e tem um contencioso entre eles que dura já mais de 30 anos, é petróleo leve, de fácil extração, e eles já calcularam, mais ou menos, tem um número aqui absolutamente extraordinário, que eles poderiam facilmente explorar 652 bilhões de barris a curto prazo. Ou seja, isso é mais do que qualquer coisa em Oriente Médio, nosso pré-sal, Cazaquistão, Turcomenistão, etc. Bom, aí tem uma história absolutamente extraordinária que eu queria confirmar com os chineses. Eu vou tentar fazer isso na sequência. Um dos partners da Guiana, explorando petróleo nessa região, adivinha quem? ExxonMobil, cujo ex-CEO era o Rex Tillerson, ex-secretário de Estado americano e ex-amigo de Trump, não mais. A gente sabe como acabou mal aquela história, né? E uma coisa que o Tillerson sabia fazer muito bem era ir em cima de onde eram os melhores deals de petróleo do mundo. E ele foi como um laser em cima de Esequiba. Aí tem uma história ainda mais complicada, que quem é o outro partner da ExxonMobil já explorando nessa região? Os chineses. Então, olha que coisa maluca. Você tem uma das grandes empresas de petróleo americanas, partner de uma das grandes empresas de petróleo chineses, explorando petróleo na fronteira da Venezuela, numa região que não está delimitada oficialmente de quem é o dono. É a Venezuela ou é a Guiana? Então, imagine introduzir esse fator no meio de o que acontece se tem um câmbio de regime na Venezuela. Eles vão fazer o quê? Eles vão querer integrar essas reservas para a Venezuela, eles vão entrar em guerra com a Guiana, eles vão chamar a ExxonMobil e os chineses para ajudá-los. O Guaidó provavelmente vai ser dele, vai fazer o que os Estados Unidos mandarem. Mas aí é que está. O problema é que você não pode, como governo americano, intervir num partnership de business entre americanos e chineses. O que você vai oferecer para os chineses? Vamos destruir o contrato? Se bem que isso é bem americana, né? Você tem um contrato e eles destroem de um dia para o outro, como fizeram com o acordo nuclear com o Irã. Exatamente. Sem dúvida.
Eles podem de um dia para o outro falar, ok, as reservas são nossas, esse pedaço aqui da Guiana não tem nada a ver, e nós vamos explorar tudo isso. Ou seja, e essa história de Esequiba entra nas considerações, certamente, de quem está, entre aspas, como é que chama? Aconselhando o Trump. Muito que bom. É uma coisa que ele pode entender facilmente. Olha, presidente, tem um petróleo lá que ninguém sabe de quem é, e são 650 milhões de barris. Aí o Trump abre um olhão e fala, nossa, é nosso. Olha só, nesse momento você está dando uma aula aqui para um auditório com 5.300 pessoas ao vivo. E ótimo, eu espero que seja útil, porque muitas dessas informações muito difícil de achar. O fato de você estar em Moscou é do cacete, porque vem de fontes, vem gente da Rosneft, vem do Ministério da Energia, vem do Ministério das Relações Exteriores, vem de think tanks. É uma maravilha, né? Eu queria agradecer aqui a Sandra Santana, que se tornou membro do canal, e pedir para todas as pessoas que estão nos acompanhando, quem puder se tornar membro, é muito simples, é do lado do botão inscreva-se, né? É através dos membros que a TV 247 financia as suas atividades. Membros e assinantes, sobretudo os assinantes em Brasil247.com/apoio. Queria agradecer a Cláudia, que está no Superchat, e o Reinaldo dizendo, Atush, se existe petróleo nas Guianas, não seria possível que essas reservas se estendessem também para o litoral norte do Brasil? Pará? Não. É uma boa pergunta, mas eu estou citando isso de reports técnicos e geológicos. Não, a área é entre a Venezuela e a Guiana. Como se chama? Que é essa área Guiana chama-se Guiana Esequiba. Guiana Isso é outra coisa legal para o jornalismo investigativo brasileiro ir atrás também, né, Leonardo? Mandar alguém lá e ver o que tem mesmo em Guiana Esequiba. Porque ninguém fala disso. Enquanto você fala, acabo de abrir aqui uma reportagem da BBC, né? Aqui, reportagem recente. Esequibo, el território que disputam Venezuela e Guiana desde há mais de 50 anos. Ou seja, 50 anos de disputa. Não é nem 30 anos, é 50 anos. Isso. Riquíssimo lá em recursos naturais. É exatamente isso. É a fronteira entre Venezuela e Guiana, que é, enfim, talvez uma das maiores fontes de petróleo do mundo. Muito interessante. Muito importante. Pepe, para a gente caminhando para o nosso encerramento aqui, o pessoal dizendo espetacular, maravilhoso e tal. As pessoas dizendo que nada disso é divulgado na grande imprensa brasileira. Né? Mas não é só isso. Não só isso não deve sair no Brasil, não sai na imprensa americana e não sai na imprensa europeia. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho uma quantidade de informações é um tsunami de informações que não passa no Ocidente. É a mesma coisa que, por exemplo, eu estava numa conferência no Paquistão alguns meses atrás, o nível de discussão entre paquistaneses, turcos, iranianos, mas era de um altíssimo nível, mas é impossível de você ver isso num programa de TV, na BBC, ou na France 2, ou na Deutsche Welle, para não falar nos americanos, né? É impressionante. E eu tenho certeza que no Brasil isso deve acontecer, especialmente no nível universitário brasileiro, que é muito bom. Várias universidades brasileiras. Mas não vaza para a grande mídia do Brasil. Né? E qual que é o seu roteiro agora? Para onde você vai? Você fica mais um tempo na Rússia? Estou voltando para a Ásia. Eu preciso ir à China. Eu vou à China na sequência e eu quero fazer um loop na Ásia Central. Aí eu estou pensando no daqui a um mês, fazer um loop Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. E aí, junto disso, ia entrar a Mongólia, mas eu acho que para o segundo semestre eu quero fazer o Far East, desculpe, o extremo leste da Rússia, a Transiberiana de volta, a fronteira Rússia e China, que é onde estão os pipelines passando, especialmente. Aí descer para a Mongólia, fazer a Mongólia, que faz parte de um dos corredores da Rota da Seda, e voltar para Moscou. Então, esse ano vai ter umas viagens no coração da Eurásia, né? Porque é fundamental ver no terreno como isso está rolando. Quando eu fui ao Paquistão agora há pouco, a mesma coisa. Eu vi no terreno no Paquistão o
no norte do Paquistão, aquele corredor China-Paquistão, né? Tem uma questão interessantíssima aqui, antes de encerrar, porque olha só. Sim. Primeiro, a Patrícia Dutra está dizendo, Pepe, obrigada por tudo, por compartilhar, etc. Eu vou trazer a questão do Teixeira Gomes, né? Foge um pouco do assunto, mas nem tanto. Ele fala assim, olha, o que está acontecendo com as montadoras americanas? E aí eu vou te dar duas notícias. A General Motors anunciou que fecharia fábrica aqui no estado de São Paulo, e agora a Ford anunciou que fecharia fábrica também no estado de São Paulo. Bom, o governo Bolsonaro está colocando o Brasil totalmente alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Enxerga o mundo como se a gente vivesse no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Ocidente de um lado, bloco comunista de outro. Não entende, ele não consegue entender que, primeiro, esse bloco comunista não é mais comunista, né? É o bloco dinâmico do sistema capitalista, né? Então, por exemplo, os investimentos no Brasil vêm da China, né? Vêm, sobretudo, da China. E aí ele quer colocar totalmente alinhado aos Estados Unidos, no momento que os Estados Unidos têm a oferecer ao Brasil. Levam embora a Embraer, fecham a Ford, fecham a GM. Então, por exemplo, o Marco Rubio, que você citou lá atrás. Qual foi a justificativa, Leonardo, dos dois, GM e Ford? Acho que deve ser custo de produção, transferir para centros mais baratos. Até para a Ásia. Não, para a Ásia. A Ford tem operação no Nordeste, então seria concentrar no Nordeste, mas se bem que não produz caminhões no Nordeste, fecharia a produção de caminhão aqui no Brasil. Mas o que é interessante é que o Marco Rubio, por exemplo, ele falou: os Estados Unidos deveriam fazer um plano Marshall para o Brasil. Só que os Estados Unidos não têm bala na agulha para fazer plano Marshall. Não tem. 21 trilhões de dólares endividados, mas que plano Marshall? Então, mas exatamente é isso. Então, o Brasil está sendo subordinado ao império decadente, né? Enquanto os países dinâmicos estão sendo afastados por uma visão ideológica, enfim. Não é possível que Mourão não enxergue isso. Não é possível que ele não enxergue. Não, eles enxergam, mas ao mesmo tempo em que eles enxergam, o que não se sabe é se eles têm força para fazer frente a isso, né? Well... Aí, não, somos porque aí a gente volta a um assunto que, na verdade, no Brasil, mês passado, eu não tive uma resposta definitiva. A cúpula dos generais da ativa e a cúpula dos que estão na reserva, incluindo a cúpula que está dentro do governo agora, né? A maioria absoluta é nacionalista, developmentalista, como na época do Milagre Brasileiro, ou tem uma quinta coluna substancial que é entreguista e é subimperialista, e sim, temos que nos aliar ao poder hegemônico? Eu não tive uma resposta. Já me perguntaram aqui, mais ou menos nesses termos. Né? Eu acho que esse conflito está colocado entre, vamos dizer assim, os que ainda são nacionalistas e os subimperialistas. Ainda também não temos uma resposta para isso. Pepe, quando é que você consegue estar de volta conosco aqui no seu roteiro? Como é que você vê? Olha, não sei. Na semana que vem, por exemplo. Não, porque eu vou ficar um pouco lá na minha célula monacal na Tailândia, que é onde eu tenho tempo de não fazer nada a não ser ler e escrever. Mas eu vou fazer umas viagens indo e volta. Eu aviso a vocês, talvez daqui umas 2 semanas. Beleza. E aí eu vou ter um monte de informações novas, inclusive coisas que eu nem publico, que eu posso, e coisas que eu posso falar em português, mas eu não posso falar em inglês. Tem muita coisa que eu não posso falar em inglês, que é off the record. Mas em português não tem o menor problema. Bom, e a Jara está dizendo aqui, Pepe, urgente conosco, né? Então é isso, gente. Olha, eu queria agradecer a todos que acompanharam esse papo, 1h30 praticamente aqui, né? O César fala, não esqueçam de me convidar para a festa de 1 milhão, em que o Pepe vai vir especialmente para ser DJ, né? Porque ele também tem esse talento, ele vai ser DJ aqui da nossa festa de 1 milhão. Nossa, eu já comecei a desencavar as playlists. É isso aí. Muito obrigado. Quanto vocês estão, Leonardo? 300, mais de 300 mil, né? 310 mil inscritos, né? Muitos membros, muitos assinantes, mas a gente tem que chegar a 1 milhão de inscritos. Nosso objetivo agora é chegar a 1 milhão. Por que você não faz já uma festa do meio milhão? Festa do meio milhão. Boa. Vamos fazer. O Pepe está afim de ser DJ.
E a gente tem a meta de fechar esse ano com 1 bilhão de page views também, porque a gente está rodando no site com 80, 90 milhões de page views mês. Se a gente mantiver... Vocês estão com 90 milhões de page views por mês. Foram 90 milhões. É muito bom. Então, para a gente chegar a muito poucos sites independentes que chegam a isso. A maior parte dos sites independentes de ponta, eles não passam de 30 milhões por mês. Vocês estão 3 vezes mais do que... Nossa, parabéns. O André dizendo, essas discussões estão sendo acompanhadas por professores que discutem o tema geopolítica clássica. E aí ele está citando as universidades. A Federal Fluminense, Federal ABC, o FRJ, o Unifesp. Olha, um grande abraço meu para todos eles. Eu tenho um enorme respeito para quem estuda geopolítica no mundo inteiro. Enorme, enorme. E é difícil. É difícil porque inclui anos de estudo, estudos comparativos, viajar, falar várias línguas. É complicado. Até você ter um picture geopolítico plausível e bem organizado no mundo, é muito trabalho. Eu tenho um enorme respeito por ele. Assim como historiadores, geógrafos e cartógrafos. Eu estou lendo um monte de coisa nessas últimas semanas de geólogos e cartógrafos franceses. Muito bom. É uma coisa que você só consegue achar na França. E eles são tão melhores do que os anglo-saxões, mas é um negócio inacreditável. Eu li um livro agora há pouco, basicamente é um livro de geografia e cartografia comparada nos últimos 2000 anos, do Paul Pelletier, um geógrafo francês. Mas é um negócio inacreditável. Você não acha nada nesse nível em inglês, pra você ter uma ideia. Então, minhas maiores saudações para os nossos professores. É isso aí, Pepe. Obrigado pela aula, obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos fazer as inscrições no canal, vamos nos tornar membros do canal, né? E assinantes através do Brasil247.com/apoio. Pepe, muito obrigado. Imagina! Vou encerrar a transmissão, vou pedir para você ficar só mais um minuto, só para a gente... Vamos encerrar com a hora local. Exatamente, 7h30 da noite em Moscou. 7h30, ainda está menos... Eu vou sair agora, mas vai chegar a menos 13 daqui a pouco. É isso aí. Obrigado, Pepe. Um abraço. Obrigado.